O governo autoriza reajuste dos preços de medicamentos em até 10,89%. Esse aumento passou a vigorar desde a última sexta-feira, de acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Esse é o segundo maior reajuste aplicado desde 2005, conforme dados divulgados pela Anvisa. A gente vai falar sobre esse reajuste com a Maria Inês Dolce, advogada, especialista na defesa do consumidor. Ela é presidenta da ONG Internacional de Defesa do Consumidor, a Consumare, de países de língua portuguesa, e também integrante da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB. Maria Inês, um prazer enorme recebê-la. A gente já estava com saudade de você há muito tempo, que a gente não tem você no nosso jornal. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, uma satisfação enorme falar com você e seus ouvintes, e tratando sempre da defesa do consumidor, né? Bom, Maria Inês, vamos começando aqui falando sobre esse percentual, né, de 10,89%, já tinha sido, inclusive, já antecipado, né, pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêutica, o Sindusfarma. Agora, pela legislação em vigor, o reajuste anual dos preços de medicamentos é definido considerando a inflação, só que a gente teve aí essa alta acima da inflação, não é isso, Maria Inês? Olha, é verdade, no momento delicado da vida de todos nós, né, principalmente daqueles que precisam de medicamentos, os idosos, né, de uso contínuo ou não, mas apesar do reajuste, nós temos algumas dicas, lógico, né, porque o reajuste realmente, ele foi muito acima, como você disse, mas as alternativas que o consumidor tem que buscar principalmente uma pesquisa de preço, começar pela pesquisa de preço, isso é fundamental, porque, na verdade, você tendo noção do que você vai pagar, você pode estar encontrando preços melhores em diversas redes de farmácias, né? Uma outra dica que as pessoas se confundem muito até, né? A diferença, por exemplo, do genérico e do similar. Eles não são iguais. Por quê? O genérico, ele passa por um teste de bioequivalência, aprovado pela Anvisa. O similar, nem sempre isso acontece, a maioria das vezes não. E, portanto, o consumidor acaba, às vezes, levando um medicamento que não vai ter a sua função, né? E sem contar que esses laboratórios não estão ali registrados, o medicamento não está registrado na Anvisa, e, portanto, preocupa a respeito da efetividade daquele medicamento, né? Agora, o que é muito importante é o consumidor, por exemplo, quando vai no seu médico, pedir ali uma receita aonde conste o princípio ativo, né? Porque com base no princípio ativo, ali na prescrição, é que ele pode, então, estar procurando bons preços também, né? Então, ele vai ter mais opções. Existem os programas também, vários programas que os consumidores podem se inscrever, né? Principalmente aqueles que usam medicação, né? Medicamento de uso contínuo e, portanto, eles podem ter até gratuitos, que são as farmácias populares, né? E inclusive vai com uma receita, nem sempre precisa ser receita do médico do SUS, então o consumidor tem que se informar para que ele possa estar economizando, né? Além disso, muitas farmácias, por meio de laboratórios, oferecem programas de fidelidade. Então, se você se inscreve nesses programas, dependendo do medicamento, você pode ter um bom desconto também. E as pessoas, às vezes, não sabem, então acabam, né, no desespero, comprando ali medicamentos que poderiam ser mais baratos, que elas poderiam estar economizando. Exato, isso é importante também diante da situação, né, que o setor público de saúde se encontra no Brasil. A gente vê aí relatos, né, de pessoas que vão até os postos de saúde para conseguir o remédio, né, que tem direito, não consegue e, enfim, porque não tem o dinheiro, mas vamos supor até que consiga esse dinheiro, não vai conseguir pagar o remédio que cada vez está mais com preço mais alto, né, Maria Inês? É um problema que a gente verifica também em relação à questão dos reajustes. Está havendo aí realmente muito problema nessa questão de como fazer essa regulação de
preço dos remédios? É importante que se avance na regulação desses preços? Sem dúvida nenhuma, a necessidade de uma boa regulação não é fácil, né, porque a lista é imensa, mas a necessidade, sim, de alguns medicamentos, pelo menos, ter uma regulação, né? Agora, o setor tem muita concorrência, todos nós sabemos, portanto, o consumidor, ele às vezes fica muito confuso, né? Às vezes ele paga 2 vezes, se acredita? Porque se ele tem um plano de saúde, às vezes dá direito a medicamento, e às vezes ele acaba pagando o plano de saúde que tem a cobertura já para um medicamento, ou para poder estar economizando, ele deixa de fazer isso. Agora, a regulação no Brasil, nós sabemos que é demorada, né? Se demora muitos anos, a concorrência, né, entre os diversos setores, o que coloca em risco, na verdade, uma boa efetividade, né, da regulação. Mas nós não podemos desanimar como consumidores, a gente tem muitas alternativas, né? Essas são algumas, essas que a gente comentou rapidamente, são algumas delas, mas há outras alternativas também que se pode utilizar para poder ter medicamentos mais baratos, principalmente sabendo que você vai tomar um medicamento de uso contínuo. Né? Outra coisa também que não prosperou no Brasil e que é muito importante é o medicamento fracionado, que poderia baixar o custo também, né, do medicamento. Então, essa é vamos dizer, uma luta grande e antiga da defesa do consumidor e que não consegue avançar, né, porque precisa ali ter a disposição dos laboratórios, das grandes indústrias em querer fazer isso. Porque você poderia também estar economizando do ponto de vista do lixo que você tem dentro de casa, porque às vezes você vai precisar de um medicamento para ser utilizado por 7 dias, você acaba comprando medicamento que só tem para 10, então essa sobra vai ficando em casa, gerando um lixo desnecessário e até preocupante do ponto de vista até de um acidente de consumo, porque hoje muitas embalagens são parecidas. Né? E se você fica desatento e não olha direito, você pode estar tomando um medicamento errado, inclusive, né? Então, seria bom para todos se pudesse também avançar essa questão do fracionamento do medicamento. Exato. Agora, tem um projeto, né, no Senado, um projeto de lei que pode, né, alterar essas regras, né, para a definição dos preços dos medicamentos aqui no nosso país. Está em tramitação. Ainda o presidente, né, do Senado, Rodrigo Pacheco, ele ainda também não colocou, né, para votação. É o PL 5.591/2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Ele prevê, entre várias coisas, a possibilidade de reajustar os valores para baixo, né? E coloca também novos requisitos de transparência para a indústria farmacêutica, justamente para garantir preços teto, aquele preços, né, o máximo, mais justos. Esse é um projeto também que seria importante para a gente poder exatamente coibir aí os abusos, né, Marinês? Olha, sem dúvida nenhuma, mas nós sabemos que isso demora um bom tempo, né? Mesmo partindo do Senado, nós sabemos que a concorrência é grande, né? O lobby dos laboratórios, das empresas também são poderosos. Então, o que tem que ser feito mesmo seria tentar, por exemplo, regular algumas coisas que ainda estão desreguladas, né, evidente, colocar em prática alguns dos itens, né, que poderiam estar beneficiando o consumidor, ampliar, por exemplo, o acesso desses medicamentos, né, e nós sabemos que às vezes há medicamentos que são impossíveis de serem entregues pelo SUS. Né, são medicamentos que ainda estão em fase experimentais, são medicamentos que têm um custo muito elevado para algumas doenças que ainda estão se buscando ali algumas soluções, ou então estão ainda se tentando encontrar a melhor forma de poder estar tratando daquela doença. Então, nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que a indústria ela poderia estar economizando, poderia estar, por exemplo, trazendo mais transparência, no sentido de aceitar também o fracionamento, porque o fracionamento ele traria as cartelas ou o medicamento de acordo com o que está sendo diagnosticado, com a necessidade do consumidor para aquele período.
Isso também geraria um menor custo e também, lógico, reduziria ali as embalagens, né, que também são caras. Nós sabemos que as embalagens também entram ali no cômputo, né, e tem o repasse para o consumidor. Então, a nossa preocupação com relação aos reajustes é justamente essa, que se possa, a partir de um ponto de regulação, que seja transparente, acessível a todos, que se possa fornecer, né, medicamentos que realmente contemplem as necessidades dos consumidores e das doenças. Exato, e a gente vê aquele preço, né? Eu lembro que teve uma época, né, que houve aí o congelamento de preços dos remédios, e a partir daí as farmácias começaram, logo depois, começaram a colocar o preço lá em cima, e quando você ia comprar, eles davam aquele desconto grande, mas o preço do teto era lá em cima. Isso ainda continua e precisa mudar, né, Marinês? Sabe o que é? O que leva em conta também, né, o que encarece, por exemplo, além de muitos fatores, né, que são relativos entre os setores da economia, os preços do próprio setor farmacêutico, o fator, por exemplo, que é baseado nos ganhos de produtividade do setor, isso também integra a base de cálculo dos medicamentos, né? Então, isso acaba levando o preço lá nas alturas. Agora, esse reajuste que foi aprovado, ele é um reajuste que realmente é muito elevado no momento em que as pessoas elas estão precisando economizar. Né? Nós sabemos que hoje nós temos muitos endividados no país, aumentou geometricamente, exponencialmente hoje o endividamento das pessoas e elas tentam economizar de qualquer forma. Então, ao buscar alternativas, né, isso seria muito bom, porque as empresas, elas é que regulam os preços, né? E elas poderiam fazer com que o impacto desse aumento poderia ser menor se elas oferecessem aos consumidores alternativas, descontos, até programas de fidelidade, como nós comentamos. Então, é um setor que precisa, na verdade, acertar novamente a forma de trazer medicamentos que sejam acessíveis. Tá certo, Marinês. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e muito prazer em revê-la, viu? Um abraço. Um abraço, uma satisfação enorme falar com você e seus ouvintes. Obrigada. Falamos aqui com a Maria Inês Doce, advogada, especialista na defesa do consumidor, presidenta da ONG Internacional de Defesa do Consumidor, a Consumare de Países de Língua Portuguesa, integrante da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.